próximo a Rubiatá. Reverendo Jaime Hudson, que foi pastor da primeira igreja de 1940 a 46, a ideia de que o IBEL surgisse foi dele, em 1924, se eu não me engano, por aí, né? E ele foi presidente da Missão Oeste do Brasil quando ele assumiu o pastorado da primeira igreja, e a sede da missão foi lá por 6 anos. Ele teve a ideia de trazer evangelistas do IBEL para trabalhar em Goiás. A Avenida Reverendo Roberto Brasileiro não tem explicação, né? Não precisa, né? É óbvio, né? A rua Reverendo Teodoro Emerick foi pastor da igreja de Araguari quando a primeira família mudou para Goiás em 1914 e nasceu a igreja de Piracanjuba, que é a igreja presbiteriana de Goiás mais antiga, que completou 100 anos em 2014. E isso aqui também tem a ver com essa questão. A rua Missionário Alan Williams, que foi um dos diretores do OBE por muitos anos, e foi uma bênção na vida da juventude presbiteriana de Goiás. A missionária Marta Lito, que foi educadora cristã, professora do IBEL, e não tem uma cidade aqui em Goiás que você passa que as pessoas não se lembrem dela com carinho por causa da sua capacidade e do seu amor pela obra missionária. Reverendo Aristildo Oliveira Pires, que foi um dos maiores plantadores de igreja na cidade de Anápolis. Reverendo Wilson de Castro Ferreira, que fundou o IP e a Luz para o Caminho, e foi pastor aqui na nossa região, um dos mais conhecidos dos que trabalharam por aqui. O presbítero José Arantes Costa, que foi presbítero da primeira igreja por muitos anos, é tesoureiro da IPB por 16 anos. E era daqui. A grande parte dos bairros de Goiânia foram batizados por ele, quando trabalhou, pois foi o fundador do Cresci de Goiás. O reverendo Divino de Fátima foi um pastor atuante na igreja São Pedro do Vito e faleceu recentemente, e por isso recebeu essa homenagem. O reverendo presbítero Abrão Berberiano, presbítero da primeira igreja, envolvido com asa de socorro, um dos pais do IP, e foi piloto da Missão Oeste do Brasil, aqui na nossa região. Uma pessoa que quem conheceu dispensa qualquer comentário. O reverendo Miguel de Castro, que foi pastor da nossa região, faleceu por causa de uma doença autoimune, mas que era um dos pastores mais amorosos com os quais nós convivemos recentemente. O reverendo John Boyle, para quem não sabe, foi o primeiro pastor protestante que andou por Goiás em 1884. Outro dia eu vi um livro aqui que alguém está lançando, dizendo que o primeiro pastor protestante que apareceu aqui em Goiás foi o pastor Batista em 1892. Não foi, não. John Boyle. John Boyle foi o primeiro que passou por aqui em 1884, quando soube que uma pessoa havia ganhado uma Bíblia, veio para Goiás e ele veio atrás dele. E quando o alcançou, descobriu que essa pessoa tinha 16 anos que não frequentava o culto, pregou o evangelho, batizou família ali em Santa Luzia, em 1884, atual Luziana. E por último, e não menos importante, a rua Reverendo Divino de Oliveira, o primeiro formando do IBEL, em 1926, e que trabalhou incansavelmente aqui em Goiânia, na primeira igreja. O terreno onde está construído o templo da primeira igreja foi doação dele. E alguns pastores, inclusive jubilados que estão aqui, foram convencidos a receber a ordenação, saindo de evangelistas para reverendo, porque ele os viu e disse: você não gostaria de ser ordenado? E a ordenação de Valdemar Rosa foi ideia dele. E o reverendo Walter Graciano me disse que também teve umas conversas com ele sobre isso. Não é mesmo, e são homens. Eu tive o privilégio de conhecê-lo na porta da congregação do Norte Viário, hoje Capela Presbiteriana, quando eu estava no primeiro ano do seminário, e ele chegou para celebrar a ceia. Tinha um senhor sentado à porta da igreja, que se chamava Pedro, andava com a bengalinha, um senhor negro, bem velhinho, e ele perguntou: o senhor é membro dessa igreja? Ele disse: não. E o senhor não gostaria de ser? Claro que eu gostaria, então eu te batizo hoje. E o senhor Pedro se tornou membro da igreja, e eu presenciei aquela conversa, e o senhor Pedro se desviou não.
ficou lá até os últimos dias, quando faleceu. E ele, reverendo Divino, é uma pessoa que a gente guarda na memória, e essa é uma forma que nós podemos homenagearmos esses homens e mulheres de Deus.